Depois de morrer como um espadachim fracassado, ele reencarnou no passado e conheceu o dragão lendário de seu clã, e depois de muitas confusões ele chegou em sua casa principal. Após chegar na casa principal ele cresceu, treinou e recebeu sua primeira missão. Em sua primeira missão ele lutou contra um lobo bombado e quase morreu. Após se recuperar ele foi para seu novo treinamento e enfrentou o seu tio, além de tocar o terror em todo o mundo. Depois ele foi em uma missão de assassinato. Na missão ele matou seu alvo conjurando uma tempestade de raios. Após isso suas irmãs deram a ele uma missão muito difícil. Veremos o que ele fará agora. O prota fala que gostou bastante da missão que suas irmãs deram a ele. E ele sabe que é um lugar perigoso, mas ele não acha isso injusto. Ele vê isso como um sinal do quão habilidoso suas irmãs pensam que ele é. E pergunta se não foi por isso que elas deram essa missão a ele. A mãe do prota pergunta se ele está testando ela. O prota responde que não é isso. E explica que se a atribuição de uma missão mudar de repente, isso estaria mostrando aos seguidores do clã Runkandel que a hierarquia e a dinâmica de poder deles é frágil. A mãe do prota fala que eles não têm seguidores tão insignificantes, e as irmãs dele simplesmente querem ferir ele, já que elas não podem ferir ele diretamente. O prota fala que esse é o ponto que ele queria chegar. Se ele fosse lutar contra elas agora, ele perderia. Mas ele pode vencer elas completando essa missão, já que essa é uma luta que ele tem chances de vencer. A mãe do prota fala para ele que um erro nas ruínas Column pode ser fatal, e pergunta se ele está tão confiante assim. O prota responde que sim e fala que se ele conseguir retornar dessa missão, ele vai querer ficar com as espadas que seus irmãos estão entregando. Ele justifica dizendo que isso é o mínimo que ele pode receber como recompensa, considerando que é uma missão que ela mesma julgou como perigosa. A mãe do prota concorda com isso e fala para todos se retirarem da sala. Enquanto o prota está se retirando, suas irmãs chamam ele e perguntam no que ele está pensando, e perguntam se ele acha que a sorte vai estar ao seu lado de novo. O prota fala que ele é muito azarado e fala que vai ver elas depois. A cena vai para o prota se encontrando com o grupo que vai fazer a missão junto com ele. Os membros do grupo falam que é uma honra ir em uma missão com o prota. Até o Kajin está no grupo. O prota fala para eles deixarem os problemas de lado e trabalharem juntos. No pensamento do prota ele fala que os 3 membros do grupo são lacaios das irmãs que deram a missão para ele. Então eles devem estar planejando atacar ele pelas costas em algum lugar. Um dos membros do grupo resume a missão. Eles devem roubar relíquias e o local delas é nas ruínas Column. Eles terão que roubar 4 relíquias como objetivo. O prota explica que as ruínas Column era um lugar onde alguns milhares de nativos costumavam viver em tribos. E atualmente, o território é comandado pelo clã Zipel, e está dentro do reino Pilon. Ele explica que Column foi descoberta algumas de centenas de anos atrás pelos Zipels, e quando eles descobriram as ruínas, eles mataram e escravizaram a maioria dos nativos. Mas agora o clã Zipel diz respeitar os nativos de Column, mas isso é só para manter as aparências. Pode parecer como se eles estivessem respeitando eles, mas na verdade eles ainda são escravos, e não tem nada sendo feito para melhorar seus status, já que as vidas e direitos dos nativos de Column não são importância para a maioria das pessoas. O prota aparece nas ruínas, e ele pensa que o motivo pelo qual os Zipels mantiveram os nativos vivos é para gerenciar o ambiente natural de Column e mostrar arrependimento das atrocidades de seu passado. Enquanto se aproxima das ruínas, o prota pensa que a razão pela qual eles ficaram obcecados pelas ruínas a ponto de sacrificarem sua própria reputação é provável que seja pelo artefato de espelho, escondido pelos nativos. A existência do espelho ainda é uma informação confidencial, conhecida apenas pelo clã Zipel, mas a verdade foi exposta antes do prota regressar, graças a um jornalista. No artigo escrito por ele, havia um depoimento de que as ações dos Zipels eram para encontrar um certo artefato, e o nome obtido pelos depoimentos dos nativos era Fonte de Mana. O prota diz que só de olhar para ele, você consegue elevar sua mana para o nível de 7 estrelas. Ao usar isso, os Zipels foram capazes de criar magos produzidos em massa. O prota dizia que o clã Zipel vai começar a produzir magos em massa 10 anos no futuro. Isso significa que eles ainda não conseguiram encontrar a fonte de mana. O prota não pretende deixar os Zipels colocarem as mãos nela dessa vez. Um membro do grupo explica que as relíquias que eles estão procurando estão no armazém dos magos Zipels,
e fala que não vai ser difícil emboscar os magos Zipels. O Kajin fala pro Prota não se preocupar, já que eles vão proteger ele mesmo que custe suas vidas. O Prota agradece e fala para eles fazerem uma pausa, e ele dá para eles uma carne seca. Eles comem a carne. O Prota fala que está indo sozinho, então é para eles dormirem bem. Eles começam a passar mal e o Prota fala que é só remédio para dormir. O Prota fala para eles não serem tão óbvios quando forem tentar matar ele, e seria menos suspeito se eles fossem os mesmos de sempre. Com isso o Prota vai embora. A cena vai para dois guardas conversando. De repente um guarda é atacado. O Prota percebe um golpe vindo e rapidamente desvia. O Prota gira e parte para cima do outro guarda. Ele dá uma joelhada na cara do guarda, e ele dá um golpe no outro e derrota eles. Ele acha estranho que só tem esses guardas e não parece ter outros guardas do lado de fora. O Prota olha para a fechadura e percebe que ela é uma fechadura normal que sequer tem um feitiço de proteção. O Prota pensa que os Zipels abrem esse armazém para o público. Ele abre o armazém e vê um círculo mágico de sangue. Ele analisa o círculo e percebe que esse é um círculo feito para discernir se alguém é de sangue puro, que checa se alguém é um monstro ou humano, assim como se a pessoa está infectada por uma praga ou não. Em outras palavras, não importa de quem seja o sangue que você colocar nele, desde que seja o sangue de um humano normal. O Prota vai no corpo de um dos guardas e pega o seu sangue. Ele fala que não precisa usar seu próprio sangue e deixar evidências. O Prota joga o sangue no círculo e o círculo começa a se ativar. Enquanto o círculo está se ativando, o Prota percebe que tem algo errado e fala que de fato usou o sangue do guarda. Ele pensa que ou significa que o dono do sangue está doente ou ele não é humano. Dois monstros aparecem na frente do Prota e ele se pergunta o que é isso. Ele soa uma magia de vento e pensa que ele queria evitar usar magia, já que poderia alertar algum mago por perto. Mas a situação mudou, e parece que uma luta é inevitável. O monstro ataca o Prota, mas o Prota desvia. O Prota esfaqueia o monstro, mas isso só deixa o monstro com raiva e ele ataca de novo o Prota. Mas o Prota desvia e saca sua espada. Os monstros param e o Prota percebe que eles conseguem reconhecer que a aura dele é perigosa. O monstro retira a faca do seu corpo e o Prota vê que o monstro até mesmo consegue se regenerar. O Prota diz que essa é uma regeneração rápida que normalmente só se vê em monstros de rank alto. Mas ele pensa esses dois não podem ser monstros, já que eles eram humanos até um minuto atrás. O Prota começa a raciocinar que esse é um território Zipel, um lugar onde incontáveis magos vêm e vão. Os nativos são oprimidos, e agora tem até monstros misteriosos. Enquanto o monstro parte para cima dele, o Prota se pergunta se eles são golems vivos, e pensa que criar golems vivos é completamente ilegal. No choque de seus ataques, ele também se pergunta se os Zipels estiveram usando as ruínas Colon como laboratório para fazer experimentos com magias proibidas. Enquanto desvia dos ataques dos golems, ele diz que a força e a velocidade de um golem vivo tá no nível de um artista marcial de 4 estrelas. E repara que os movimentos deles são imprecisos comparado a um cavaleiro de 4 estrelas. Então não deve ser difícil dele acabar com eles. O Prota explica que os golems são armas mágicas que podem aguentar boa parte do dano e continuar se movendo. Mas assim que seus núcleos são destruídos, acabou para eles. O núcleo normalmente fica em um desses 3 lugares, e não deve ser muito diferente com um golem vivo criado usando magia proibida. O Prota se prepara e solta uma estocada na cabeça do golem. Mesmo ferido, o golem ataca o Prota, mas o Prota desvia. Enquanto o monstro não para de atacar ele, o Prota vê que mesmo atacando seu ponto fraco, sua velocidade não diminuiu. E na verdade ele ficou mais violento. Ele diz que se esse não é o lugar certo, então o próximo lugar é. O Prota tira a espada e vê que o núcleo saiu. Ele diz que mal pode acreditar que eles fizeram isso com um humano. O outro monstro tenta atacar o Prota, mas após derrotar os monstros, o Prota ouviu o monstro pedindo para ser morto. O Prota fica com raiva e realiza o desejo dele. O Prota fala que agora não é hora de ficar bravo. Uma situação inesperada aconteceu e até mesmo ele encontrou o terrível segredo dos Zipels. Ele suspeita de que suas irmãs sabiam disso quando deram essa missão para ele. Entretanto,
isso não significa que sua missão desapareceu. Ele pega uma evidência e pensa que mesmo que ele conte isso para todo mundo, os Zippels vão simplesmente negar. Criar golems vivos é um crime tão terrível que até uma suspeita disso pode te fazer ser investigado pelo Império. Primeiro ele vai guardar a evidência e continuar a missão. Investigando o armazém, o Prota encontra uma tigela com um feitiço complexo. Ele fala que normalmente é preciso se esforçar bastante para desfazer feitiços de proteção, mas com 2 golems vivos mortos, não importa o que ele faça ali, os Zippels vão ter que cobrir tudo. Ele invoca 2 magias e mistura com energia espiritual com elas, e explode tudo. Em seguida vamos para a mansão Hunkandel. A Luna está esculachando as 2 irmãs. Ela pergunta por que eles mandaram o Prota, um menino de 10 anos, para o território Zippel. Ela fala que está envergonhada que elas sejam porta-bandeira do clã Hunkandel. Uma das irmãs pergunta por que ela está fazendo isso. A Luna fala que não estaria dizendo isso se elas tivessem vencido o Prota. Ela revela que o Prota conseguiu completar com sucesso sua missão nas ruínas Colon, e a mãe deve estar recebendo o relatório agora. Ela fala que esse é o motivo dela estar tão envergonhada. No fim elas só ajudaram o Prota. E ela se pergunta se já teve um caso na história dos Hunkandel onde um porta-bandeira foi humilhado enquanto tentava acabar com o irmão mais novo. Com isso ela manda elas saírem. Apesar disso ela avisa elas para tomarem cuidado pois o Prota não é tão misericordioso. E no fim elas ainda são suas irmãs mais novas. Depois delas irem embora, a empregada da Luna aparece e fala que está preocupada pois o Prota não é do tipo que esqueceria disso. A Luna pergunta se ela também acha que as 2 não serão párias para o Prota no futuro. A empregada diz que sim, e em 5 anos, ela acha que as irmãs não devem conseguir vencer o Prota nem em uma luta oficial. E isso significa que elas só têm mais 5 anos para viver. A Luna pergunta se ela já deu uma olhada no que ela pediu antes. A empregada fala sobre a tentativa de assassinato do Prota, e fala que não foram as 2 irmãs, já que elas estavam na classe intermediária naquela época. Então não foram elas. A Luna concorda e a empregada fala que não deve ter sido a Mary, Yona, ou os irmãos gêmeos. Então os suspeitos restantes são Joshua, Dipus, Han e Vigo, ou Aluntia. E deixando de lado Han e Vigo, os outros não podem ser investigados facilmente. Mas a Luna fala que eles vão ter muita dor de cabeça investigando eles. Então por enquanto eles só devem ficar de olho neles. A cena corta e vai para o Prota reencontrando a Gilly e o Murakan. Eles recebem o Prota e ele mostra para eles o núcleo do golem vivo. O Murakan olha isso e fala que o Prota é muito sortudo por ter voltado sem nenhum arranhão, e pergunta se ele encontrou isso nas ruínas Colon. O Prota responde que teve 2 guardas de um armazém que viraram monstros e atacaram ele. E eles se regeneravam, não importa onde ele cortasse. E isso caiu quando ele cortou os corações dele. O Murakan pensa sobre isso. Primeiro um gigante do cemitério e agora um golem vivo. Ele se pergunta o que os malditos Zippels estão tramando. O Murakan pergunta se é verdade que ele encontrou isso no território dos Zippels. O Prota responde que sim e o Murakan fala para ele abrir um espaço na agenda, pois ele e o Prota precisam voltar para Colon. E diz que precisa pergunta diretamente para eles. Que merda tá acontecendo? O Prota pensa que está hesitante em voltar por conta dos golems vivos, mas tem certeza que com o Murakan vai ser muito mais seguro. E se ele tiver sorte, ele pode até usar essa chance para encontrar a fonte de mana, já que não importa o problema que eles causem. Os Zippels vão ter que cobrir tudo. O Prota responde pro Murakan que vai arranjar um tempo para ir. A cena muda e o Prota fala que assim que a missão acabou, Kajin e os membros do grupo da missão voltaram para Hunkandel sozinhos. Entretanto, as irmãs revogaram seus status como cadetes e os exilaram do clã. Então um tempo se passou e mostra o Zed dizendo que o Prota acabou de finalizar o treinamento com a Pedra Clara. Mas os irmãos gêmeos ainda terão que continuar treinando. O Zed fala que o Prota também completou o treinamento intermediário. Então o pai dele deve falar algo para ele em breve. Os gêmeos se perguntam se o pai vai tornar o Prota um porta-bandeira provisório. E ser um porta-bandeiras provisório significa que ele vai ter que deixar Hunkandel para acumular honra, para se tornar um verdadeiro porta-bandeira, além de precisar agir sozinho, sem a ajuda de ninguém do clã. O Prota, já sabendo disso, fica muito feliz pois vai poder treinar sem se preocupar com os outros. Em seguida vamos para o momento em que o pai do Prota chegou em Hunkandel. A mãe do Prota aparece e cumprimenta o patriarca,
e ele fala que tinha certeza de que ela tinha muita coisa a fazer. Ela responde falando que seu filho fez todas as preparações, então ela não teve que fazer nada. Mas o patriarca fala que se seus filhos crescidos estivessem agindo apropriadamente, ele não teria que ter vindo até ali. Ela concorda com isso e fala para eles entrarem. O patriarca vê as 2 espadas novas do prota e pergunta para os irmãos, por que eles deram suas espadas para o prota. Eles falam que o prota tomou deles, e eles deveriam dar as espadas caso ele conseguisse completar a missão nas ruínas Colon. O patriarca ri e fala para eles tentarem pegar elas de volta na próxima vez. A cena corta e nos é mostrado o prota e seu pai. O pai do prota fala que esse é o primeiro banquete do prota. Nisso o prota pensa que em sua vida passada, ele conseguiu participar de banquetes de outros clãs graças à mestra dele, mas agora esse vai ser seu primeiro banquete em seu próprio clã. Antes ele tinha que se esconder durante os banquetes, como se ele fosse um criminoso. Mas agora, junto de seu pai, ele é a estrela do show. O pai do prota fala que seu clã não faz banquetes com muita frequência. Isso porque eles só fazem quando se tem algo que realmente vale a pena celebrar. E ele diz que isso é o quão incrível a conquista do prota é. O prota agradece e o patriarca fala que eles terão praticamente 1000 convidados. E tem 200 pessoas a mais do que o último banquete. E ele pergunta o que isso significa. O prota responde que isso significa que a influência do clã cresceu nos últimos anos. O pai do prota diz que banquetes de 1000 pessoas acontecem com frequência em outros clãs, mas cada pessoa ali é excepcional. Ele fala que a única coisa que ele fez nos últimos anos foi matar monstros e treinar no Mar Negro. Mas a razão pela qual a influência do clã Runkandel continuou a crescer é porque ele é o único cavaleiro Gênesis na era atual. Em outras palavras, se ele desaparecer, todos reunidos no banquete virariam suas costas para o clã Runkandel. O prota pensa que ele tem razão. Sem ele, o clã não conseguiria acumular esse tanto de influência. Junto com os Zipels, eles são chamados de os 2 grandes clãs, mas assim que o pai do prota desaparecer, o vão entre os clãs vai aumentar drasticamente. E então, os Zipel vão governar tudo. O prota chama seu pai e fala que se ele não estivesse ali e eles tivessem dado as costas para Runkandel, e o clã chegasse ao ponto de não conseguir mais lutar contra os Zipels, ele iria deixar o clã. O pai dele pergunta o que ele acaba de dizer e o prota explica que se o clã fosse ruir pela ausência dele, então, a causa da queda seria a incompetência do próximo patriarca. O prota diz que não tem intenções de morrer sob o comando de um líder assim. O pai do prota olha para ele e pensa que seus outros filhos não teriam a ousadia de hipotetizar sobre a queda do clã na frente dele. Ele sorri e pensa que o prota calmamente revelou suas intenções, rápido e direto, e pensa que só pode proteger o clã por mais 15 anos. Ele pensa que vai ser divertido ver se o prota consegue superar as dinâmicas de sucessão antes do tempo dele acabar. O pai do prota fala para eles entrarem já que a maioria dos convidados chegaram, e fala pro prota se encontrar com ele quando o banquete acabar. O pai do prota chega do banquete e se apresenta. Ele diz que é capaz de se divertir graças a ter um filho tão capaz em seus últimos anos. Então ele agradece ao prota na frente de todo mundo. Ele fala que só existem 2 regras que todos devem seguir em um banquete de Runkandel. Primeira, se uma luta começar no meio do banquete, os envolvidos serão escoltados pelos guardas até a arena. Segunda, o perdedor deve se render enquanto o vencedor demonstrar misericórdia, afinal isso ainda é uma celebração. Assim ele fala para todos aproveitarem o banquete. Ele fala que se o prota quiser lutar contra alguém, ele deve lutar, mas ele não pode desafiar alguém que parece ser mais fraco do que ele, a não ser que ele tenha insultado ele ou o clã. O prota diz que entende, e sabe que também não pode perder. O pai do prota fala que se ele perder, ele vai tomar tudo dele, sua espada e sua babá. O prota entende e pensa que essa é a primeira vez que ele conversa com seu pai assim. Em seguida vamos para o prota no banquete. Ele encontra os gêmeos e os gêmeos parabenizam ele por ter alcançado o nível de 5 estrelas. O prota pergunta como tá indo o treino deles com as pedras claras e eles falam que estão melhorando. O prota diz para eles saírem assim que estiverem satisfeitos com esse teatrinho. Eles entendem e vão embora. A Luna aparece e fala que veio ali porque queria parabenizar
avisar ele, mas ela fala que já vai embora pois já tá na hora dela fazer algo mais divertido, e diz que o Prota não é alto o bastante para ser o parceiro de dança dela, e quando ele crescer eles vão dançar juntos. Ela diz que antes de ir ela tem que deixar uma mensagem para todos. Ela diz que se ela fizer isso, todos devem entender o quanto ela valoriza ele. Por conta disso as pessoas vão evitar de serem rudes com ele por causa do medo que eles têm dela. O povo vê isso e ela vai embora. O Prota começa a caminhar pelo banquete, quando de repente alguém bate uma taça na mesa. A Cerise aparece e pergunta se pode pedir uma bebida com a estrela do banquete. Ela se apresenta como Cerise Endorma, do Palácio Oculto, e diz que é uma honra conhecer ele. O Prota coloca a bebida para ela e diz que a honra é dele. Ela fala que ele tem 15 anos, a mesma idade que ela, e pergunta como ele conseguiu alcançar tamanha proeza marcial nessa idade. Ela diz que isso deixa ela com inveja do físico abençoado dos Runcandels. O Prota concorda que é uma bênção e diz que o Palácio Oculto também é uma linhagem abençoada. Ele não consegue nem imaginar o quanto a mestra do Palácio Oculto valoriza ela, mas ela fala que só é valorizada porque, ao contrário do Prota, ela é filha única, e ela espera que isso não tenha soado rude. O Prota fala que tá tudo bem e diz que sente inveja dela pois ter vários irmãos é problemático, e ele pensa que tem certeza que ela reconheceu ele, mas ainda assim, ela ainda não tá falando de Mamit. Ela fala que quer perguntar algo para ele. Ela pergunta como tá a perna ferida dele. O Prota fala que ela tá bem, graças a uma certa pessoa que passou remédio pessoalmente nela. Ele fala que nem sabe como retribuir. Ela responde que ele é mais sem vergonha do que ela pensou e pergunta o que ele estava fazendo em Mamit. E ela diz que mereceu uma explicação, pois os subordinados dela não conseguiram encontrar o mago que causou todo aquele estrago. Ela fala que aquilo feriu muito seu coração, e fez ela questionar se o culpado era o jovem garoto que ela deixou ir. O Prota que como ela pode ver ele não é um mago, já que ele é um Runcandel, e ele tem certeza que ela conhece seu clã. Ela responde que não acha que ele é suspeito. Entretanto, as coisas mudam se ele tivesse uma missão e contratou um mago porque não conseguiu cumpri-la. O Prota diz que não entende como isso é uma evidência contra ele. Tudo que ela disse não passa de uma hipótese dela. Ela vê que ele vai negar até o fim e diz que tem um plano. Ela desafia o Prota para 1x1. O Prota fala que seu pai avisou para ele não lutar contra alguém que parece ser mais fraco do que ele. Mas se ela quer tanto assim, ele não tem escolha a não ser aceitar. Na arena o Prota manda todos saírem e só deixarem os médicos. Ele pensa que maníacos por batalhas e espectadores não começaram a aparecer depois da meia-noite. E como ela é a filha da mestra do Palácio Oculto, seria muito cruel acabar com ela na frente de todo mundo. Por isso ele mandou todos embora. A Cerise pede para o Prota fazer uma promessa antes dele começarem a lutar. Ela fala que se ela vencer, ele deve contar tudo o que aconteceu em Mamit, sem mentiras. O Prota concorda e fala que se ele vencer, eles devem fingir que nunca se encontraram em Mamit. Assim o X1 começa. O Prota pensa que devia ter pegado leve, pois aquele golpe poderia ter matado ou aleijado ela. Ele vê ela no chão viva, e ela pensa que logo ela de todas as pessoas, por estar com medo de morrer, desviou para não se ferir. Ela fica chocada e se pergunta se realmente fez isso. O Prota pergunta se ela tá bem e se desculpa por quase ter matado ela. O Prota pensa que mesmo depois de avisar, ela tentou não desviar do golpe dele. Ele pensa que não importa o quão importantes honra e orgulho sejam, ela ainda é só uma criança de 15 anos. O Prota fala para ela que se ele estivesse no lugar dela, também teria desviado.
e aposta que ela também teria avisado ele para desviar. Então ele não vai falar mais nada. Ela pega um pote e fala que ele tá com uma ferida no rosto. Ela passa pomada nele e fala para ele considerar isso como pagamento por salvar a vida dela. Depois de passar pomada, ela levanta e fala que a partir de agora eles são duas pessoas que acabaram de se conhecer. Ela fala para eles se verem no dia seguinte e vai embora. A cena cortava para o dia seguinte. Vemos o prota reparando que tem menos gente no salão do que ontem. E já que tem menos gente, finalmente ele vai poder ver os Zipels que foram convidados para o buffet também, e diz que ouviu dizer que os convidados do clã Zipel tinham de 15 a 20 anos. Ele pensa que isso é perfeito para ele, já que eles têm idades parecidas, vai ser bom para ele comparar seu nível de magia com o deles. Enquanto o prota tá andando, ele se depara com um gato. Ele fica surpreso e vê que a Ciri está fazendo carinho no gato. E ela se pergunta quem é o dono do gato. Ela vê que no nome do gato tem Runcandel, e pergunta se foi o prota que nomeou ele assim. O prota puto diz que sim. Alguém fala que sabia que iria encontrar o prota se seguisse o gato, e fala que finalmente encontrou o prota. O prota fica confuso e pergunta quem é ele. O estranho começa a falar coisas esquisitas e vendo isso a Ceris vai embora junto do Murakan. O estranho fala que eles se encontraram pela primeira vez no portal de transferência, mas o prota diz que não se lembra disso. O estranho fica surpreso que a memória do prota seja tão ruim e fala que seu nome é Beradin Zipel. O prota fala que ele estava sendo bem óbvio que estava fingindo que não conhecia ele, e pergunta por que ele não conseguiu perceber isso. O prota se pergunta se esse pateta vai realmente se tornar um mago de 9 estrelas aos 30 anos, além de ser nomeado futuro patriarca do clã Zipel. O Beradin fala que é bom ter encontrado o prota após 5 anos, e ele mal poderia pensar que o prota já alcançaria o estágio de 5 estrelas. Ele fala que não ficou brincando e sua magia já está no estágio de 6 estrelas. O prota se pergunta como pode isso. Beradin, o Zipel mais talentoso, tá só no estágio de 6 estrelas com 18 anos. O prota pensa que se fosse ele, já teria chegado ao menos no estágio de 7 estrelas. E o prota se pergunta se o Beradin tá falando um estágio mais baixo de propósito. Mas ele vê a reação dele e percebe que ele não tá mentindo. O prota pensa que seja qual for o caso, se o Beradin só tá nas 6 estrelas com 18 anos, depois do atual patriarca dos Zipels, será ele a atingir o ápice da magia. O prota pergunta para ele o porquê os Zipels vieram para o banquete mesmo sendo inimigos. O Beradin fala que foi por causa dele. Ele implorou para ir e encontrar o prota. O prota entende e fala para ele se comportar no banquete. O Beradin fala que já que eles estão nesse assunto, ele promete que mesmo se o prota vier a um banquete dos Zipels sem ser convidado, ele não vai ferir o prota. O prota pergunta se é sério, até mesmo se ele atacar eles. O Beradin fala que sempre mantém sua palavra. Mesmo se o prota fizer isso, ele não vai matar o prota. E mesmo se acontecer uma briga, ele não vai participar. Enquanto isso o prota tá reparando algo. O prota começa a ir embora e fala que um esquisito tá encarando ele sem parar faz um tempo. O prota chama o estranho e pergunta o que ele quer. O estranho pergunta quando a Luna volta, e fala que queria dar um presente para ela. Ele fala que é uma coleção de poemas que ele escreveu durante a noite, e fala que ele é um homem melhor do que aparenta ser, e em um futuro próximo ele pode chamar o prota de cunhado. O prota fica puto, pega o presente do estranho e rasga ele. O prota diz que ele precisa apanhar um pouco, pois ele não só ousou mencionar o nome da Luna, além de se chamar de cunhado. O prota diz que ele realmente deve estar subestimando os Runcandel, e fala para os guardas levarem o estranho para a arena. Os guardas levam ele para a arena e o prota fala que o duelo vai ser no soco. Os amigos do estranho veem ele na arena, e falam que devem chegar mais perto para ver ele. A Ceris vê o prota e se pergunta por que ele tá lutando contra um cara assim. O Beradin surge atrás dela e fala que valeu a pena ele ter ido até ali, já que ele acabou de conhecer a sucessora do Palácio Oculto. Ele se apresenta, mas ela já corta ele e manda ele ir embora. Assim o duelo começa. O estranho tenta pedir desculpas, mas já leva um socão na boca, e o prota fala que não quer saber. O estranho dá um soco,
mas o Prota desvia e percebe que a aura dele deve estar em torno de 6 estrelas. A Cerise e o Beradin comentam que o Prota escolheu alguém muito mais forte que ele para lutar, e parece que a especialidade do estranho é artes marciais. O Prota leva um soco e o estranho pergunta como o Prota ousa tocar nele com esse nível de habilidade tão baixo, mas o Prota pega a cara dele e solta uma sequência de socos nele. A Cerise e o Beradin ouvem a amiga do estranho falando que ela não entende as ações do Prota. Ela fala que o resultado já foi decidido, e não entende porque o Prota tá pisando em alguém que já perdeu a vontade de lutar. Ela fala pro seu irmão que como eles são amigos dele, eles não devem ficar parados vendo isso. Ela manda seu irmão ir ensinar uma lição para o Prota, usando um método mais honorável que ele usou. Os outros espectadores veem isso e provocam o irmão dela. Com isso o irmão acaba aceitando. Ele chama o Prota e fala para o Prota lutar contra ele. O Prota pensa que seu adversário é Rukel Iliano, e ele é um cavaleiro de 7 estrelas. O Prota pensa que não importa o resultado, já é algo bom para ele. Só de ser capaz de experienciar a esgrima dos Ilianos, vai ser de grande ajuda para ele. O Prota conta que o chefe anterior do clã Iliano era um cara poderoso que até mesmo seu pai reconheceu. Mas o Prota acha mais curioso a Margiela Iliano. Ela está assistindo essa luta e colocando seu irmão em uma situação difícil. O Prota fala pro Rukel que ele se importa bastante com sua irmã, e fala que como ele é alguém que também tem uma irmã, ele também se importa muito com a sua irmã, e é por isso que ele espera que o Rukel possa controlar a boca de seus subordinados no futuro. Mas o Rukel fala que o Prota entendeu errado, pois ele não é seu subordinado e sim um assistente, e revela o nome do estranho que é Buvar Gaston. E fala que o Buvar só tá aqui para ajudar sua irmã que tem dificuldades em se locomover. Buvar é só um artesão. Com isso eles se preparam e começam o duelo. Durante a luta o povo comenta que o Prota está sendo bem pressionado, mas é muito impressionante ele conseguir aguentar assim. O Beradin pensa que eles não sabem, mas os membros do clã Runkandel brilham ainda mais em situações como essa. Se a espada de um Iliano é uma cobra astuta, a espada de um Runkandel é como um rinoceronte avançando. Embora seu chifre não possa quebrar, a cabeçada não pode ser parada. O Prota leva outro golpe de espada e percebe que está claro que o Rukel tá pegando leve com ele. O Prota pensa que também é verdade que, apesar de ele ter a habilidade de alguém de 5 estrelas, ele até que tá lutando bem contra alguém que tá acima de 7 estrelas. Mas embora ele esteja chegando no seu limite, ele tá começando a sentir aquilo de novo. O Prota fecha os olhos e se concentra. O Rukel fala que foi uma boa luta e parte para cima do Prota. Mesmo prestes a levar o ataque, o Prota continua concentrado de olhos fechados. As lâminas se tocam e a espada do Prota quebra. Prestes a levar o golpe, o Prota sente e consegue desviar no último segundo. O Rukel sente um corte leve no seu pescoço e ele é anunciado como vencedor. O Rukel começa a pensar o que foi isso no final. E no momento em que a espada do Prota quebrou, ele sentiu algo afiado em seu pescoço. Ele chega à conclusão que o Prota alcançou o reino da lâmina da mente enquanto lutava contra ele. E pensa que o Prota é um cara assustador por isso. O Prota acorda com o Murakan na cara dele. Ele tira o Murakan de cima dele e percebe que está em seu quarto. A Gilly aparece e fala que ele dormiu por 2 dias. O Prota chega à conclusão que o banquete já acabou, e ele nem conseguiu cumprimentar os convidados que vieram para ver ele. A Gilly fala para ele não se preocupar com isso, já que nos últimos 2 dias, a luta entre ele e o Rukel foi o assunto do momento. E isso já é reconhecimento o bastante. E isso tudo foi por causa de ele ter mostrado o reino da lâmina da mente no final. Ela traz algumas flores e fala que a herdeira do palácio oculto as deixou para ele. E pergunta se ela tá gostando dele. O Prota fala que não é isso e o significado dessas flores é uma luta sem fim. O Prota fala que ela quer lutar com ele de novo. A Gilly fala que o patriarca ordenou o Prota ir até ele assim que ele acordasse. E diz que chegou a hora do Prota provar o seu valor. O Prota entende e pelo visto ele vai ter que ficar longe da família por um tempo. Em seguida vamos para o Prota e ele se encontra com seu pai. O pai do Prota vê que ele chegou e percebe que ele previu que terá que viver longe. Ele pergunta pro Prota qual é o lugar que eles estão, e o Prota fala que esse é o mausoléu,
um lugar onde pessoas que fizeram grandes coisas à família são permitidas entrar pelo Jardim das Espadas, e onde os heróis do clã que alcançaram grandezas são enterrados. O pai do prota responde que é isso mesmo e comenta que o primeiro patriarca não está enterrado ali. O prota fala que sabe e diz que também não tem lápides para ele em lugar algum no Jardim das Espadas. O pai do prota explica que o poder espiritual que o prota tem é o motivo pelo qual eles não podem honrar ele. Logo quando ele morreu, eles fizeram um pacto humilhante com os Zippels. Eles nunca mais poderiam usar magia e honrar seus ancestrais que usaram. As consequências resultantes foram que os deuses de Zippel se uniram e colocaram uma maldição no sangue Runkandel. E por causa disso, todos os nascidos depois do primeiro patriarca possuem um corpo que não pode usar magia. O pai do prota pergunta se o prota já ouviu a voz do Soldeira antes. E o prota fala que sim, mas ele pensa que ainda não ouviu nessa vida. Ele pergunta se o prota pode usar esse poder para superar seus irmãos e dominar a família. O prota responde que ele vai sair e ver o mundo. Se não tiver nada mais digno de se dominar do que os Runkandels, então ele fará isso. O pai do prota dá 5 anos para ele. Nesse tempo o prota tem que ser reconhecido ou reconhecer a família e voltar com uma resposta. O prota saca a espada, agradece por tudo e fala que vai reencontrar ele daqui a 5 anos. O prota sai do mausoléu e encontra Gilly e o Murakan. Ele repara que ela tem algo em seus pulsos e ela explica que isso bloqueia sua aura, e é um pouco estranho ela de repente não poder usar seu poder mais. O prota pede para ela aguentar isso pelos próximos 5 anos e diz que vai continuar protegendo ela. O prota olha para trás e vê sua casa. Ele pensa que já fazem 5 anos, e parece que esse é um começo. O prota vai embora e fala que é hora de ver o mundo. E assim terminamos o resumo de hoje. O que vai acontecer com o prota? Só saberemos na próxima parte. Então comente bastante que quer a próxima parte. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ative o sininho. E não esqueça de deixar o like no vídeo. Se você gostou deste conteúdo e deseja apoiar o canal, considere fazer uma doação pelo valeu demais e no final do vídeo eu lerei seu comentário. Qualquer valor é muito bem-vindo e me ajuda a continuar produzindo vídeos como este. Até a próxima!